Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ele é doutor em jurisdição constitucional pela UFBA, tem sólida formação em direitos fundamentais e assumiu no início do ano o comando da APEB, que é a Associação dos Procuradores do Estado da Bahia, para o triênio 2025-2027. Tem pela frente desafios que envolvem prerrogativas, autonomia funcional e a valorização da advocacia pública na Bahia. É com muita honra que a gente recebe o presidente da APEB, Associação dos Procuradores do Estado da Bahia, o advogado Técio Ralph de Carvalho Moura. Prazer recebê-lo, Técio, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Jefferson. Agradeço, cumprimento o pessoal que está em casa e, na verdade, é uma grande satisfação estar aqui nesse espaço na TV Alba e falar um pouco sobre o trabalho dos procuradores do Estado, trabalho da nossa associação. Nós sentimos muito essa necessidade de que a grande população, o grande público conheça o que é esse trabalho dos procuradores presente em cada política pública, presente nas obras do Estado, em todos esses aspectos. Estou aqui para bater esse papo sobre o nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Você assumiu o comando da APEB no início do ano. De lá para cá, quais avanços já podemos citar para consolidar essa autonomia funcional do procurador? Perfeito, Jefferson. Nós começamos nossa gestão em 30 de janeiro de 2025. É uma gestão que se chamou Diálogo, Unidade e Construção, porque foram pressupostos que nós entendemos que buscam servir melhor à Procuradoria e assim ao povo da Bahia. Como exemplos de nossa atuação, nós buscamos uma aproximação maior com os poderes políticos, indo ao poder executivo, indo ao poder legislativo, indo a meios de imprensa, levar a conhecimento de todos esses canais os grandes trabalhos que os procuradores do Estado fazem e que impactam na vida dos baianos todos os dias. Essa interlocução, a fim de que esse trabalho de bastidores silencioso venha a ser conhecido, é uma das grandes atuações em que nós estamos envolvidos. Outro fator que eu posso citar de muito importante é o impulso que nós temos dado enquanto associação a meios consensuais de solução. Nós temos a necessidade de modernizar e reestruturar ainda mais para prestar um serviço ainda melhor enquanto procuradoria, enquanto procuradores, e para isso alguns elementos são importantes. Nós temos impulsionado, fomentado, levado ao debate políticas de consensualidade, a lei de transação tributária que vai levar mais recursos para o Estado a partir de uma via consensual e outros tantos meios. Em maio desse ano, me parece que foi a APEB ganhou o apoio da ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que emitiu uma nota que reafirma a exclusividade dos procuradores do Estado na representação jurídica. Qual o efeito prático que essa mobilização impacta no dia a dia dos procuradores? Exatamente, Jefferson, é um tema muito importante para nós procuradores e a ANAP, a Associação Nacional de Procuradores do Estado, é uma grande parceira da APEB. E por quê? Porque as nossas atribuições estão inscritas no artigo 132 da Constituição. Nós somos consultores jurídicos do Estado e, ao mesmo tempo, somos também representantes processuais do Estado da Bahia nas diversas esferas. E isso se dá na linha de uma ação de resguardar essa função constitucional, esse conjunto de atribuições em linha com o que diz a Constituição, em linha com o que a ANAP tem advogado e em linha com o que nós temos buscado praticar em todos os espaços aqui no Estado da Bahia. Como é que o senhor avalia o nível do diálogo da APEB com o governo do Estado? Eu falo com, por exemplo, a Casa Civil, a SERIM, Secretaria de Relações Institucionais, porque existe um anteprojeto de reestruturação da carreira de procurador e depende do Estado para que essa mudança se efetive, não? Exatamente, Jefferson. Esse é um diálogo que nós estamos numa crescente. E crescente por quê? Porque nós sentíamos falta de uma interlocução mais próxima com todos esses órgãos políticos, a fim de que eles conhecessem a importância fundamental do trabalho do procurador. Esse anteprojeto que você cita é extremamente importante para todos nós procuradores. Lá nós temos mecanismos para lidar com a demanda de massa, nós temos mecanismos para lidar com os novos desafios da demanda de saúde, a consensualidade, em que vai ser criada uma Câmara específica para a consensualidade, evitando que um conjunto de processos se tornem elementos judiciais e vão abarrotar o judiciário. Nosso debate com todos esses órgãos políticos se dá no sentido de um convencimento de que investir na advocacia pública, de que apoiar os procuradores do Estado é servir mais e melhor ao povo da Bahia, que
que vai ficar melhor guarnecido com essa nossa atuação mais preparada a cada dia mais, inclusive com esse anteprojeto que nós tanto falamos, tanto defendemos internamente na nossa carreira. Inclusive, teve um ato realizado pelos procuradores, me parece que em junho desse ano, junho de 2025, na frente da Serim, para pressionar o andamento desse projeto, desse anteprojeto de reestruturação. O que está faltando, na verdade, para esse diálogo decolar, Técio? Exatamente, Jefferson. Foi um momento histórico em que mais de 70 procuradores se direcionaram à frente da Serim, à frente da Casa Civil, e de uma forma firme, mas respeitosa, vocalizamos a necessidade de uma modernização e reestruturação da Procuradoria, levando a necessidade de que os serviços que nós prestamos sejam cada vez mais aperfeiçoados através desse anteprojeto. E o que acontece é um diálogo que está cada vez mais se fortalecendo e que nós apostamos que esses parceiros, tanto na Serim, em Casa Civil, em todos esses espaços do Poder Executivo, vão concordar com a necessidade de estruturar cada vez mais a Procuradoria do Estado. Cito um exemplo, Jefferson. Aqui nós temos determinados casos em que, da noite para o dia, são lançadas milhares de demandas judiciais nas caixas dos procuradores do Estado da Bahia. Tem diversos escritórios particulares que têm essa tecnologia e têm essa capacidade. De outro lado, nós estamos cá lutando por esse anteprojeto, buscando o convencimento desses agentes políticos para que meios que deem solução a esse tipo de necessidade que a tecnologia nos trouxe e que já é incontornável no dia de hoje, seja fornecida aos procuradores do Estado. Nós temos, por exemplo, lá a previsão da criação da Procuradoria de Demanda de Massa, que é justamente para tratar esse tipo de demanda da forma como ela deve ser tratada. Tecnologia da informação, inteligência artificial em apoio ao procurador, tudo isso nós estamos levando ao convencimento desses agentes políticos para que o anteprojeto ande e, repito, é sempre a ocasião de requerer esse diálogo, de pedir esse diálogo e que esse diálogo signifique o andamento desse anteprojeto de lei. É um anteprojeto que reestrutura a carreira do procurador e que resulta em quê, praticamente? Eu falo do ponto de vista assim, de benefícios para o próprio procurador. Jefferson, é um anteprojeto que ele foi muito discutido internamente. A doutora Bárbara Camardelli conduziu um debate interno em que todas as posições foram colocadas por todos os procuradores e ele resulta na melhoria da nossa assessoria, portanto, dando condições ao procurador de ter uma atuação ainda mais qualificada nas atividades finalísticas, isto é, nos trabalhos de consultoria e de atuação processual com ainda mais qualidade. Nós temos a criação dessas procuradorias que vão dar seguimento a uma demanda que já é cotidiana nos dias de hoje. Nós temos a necessidade de reestruturar a própria condição da Procuradoria do Estado a fim de que ela enfrente esses desafios. Existe um movimento nacional de valorização da advocacia pública. Como que a APEB se articula ou articula essa participação dela nas redes, tanto estaduais quanto federal? Nós temos uma parceria muito importante, Jefferson, com a ANAP, que é a nossa Associação Nacional de Procuradores do Estado, que vocaliza as demandas dos procuradores do Estado no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Supremo, nas atuações em Brasília como um todo. E lá nós temos uma bandeira muito importante a ser defendida e a ser melhor refletida pelos nossos agentes políticos, a da autonomia financeira e orçamentária das procuradorias. Nós temos o Ministério Público com autonomia financeira e orçamentária, a Defensoria conquistou esse mesmo direito, esse mesmo poder e prerrogativa, o Poder Judiciário tem, e nós defendemos que os procuradores e as procuradorias precisam tê-lo também, a fim de que serviços administrativos possam ser estruturados da melhor maneira, a fim de que caminhos, a fim de que atalhos sejam encurtados, para dar a solução que as procuradorias precisam. Isso significa que faltam recursos financeiros hoje para a Procuradoria do Estado, para que ela se torne mais efetiva? Nós entendemos que a Procuradoria do Estado ela merece um melhor orçamento, seja pelos desafios que enfrenta cotidianamente, seja pela própria defasagem histórica, que nós temos percebido um movimento de recuperação, um movimento de valorização da Procuradoria e reconhecemos, parabenizamos todos esses esforços, mas é necessário evoluir, porque a Procuradoria do Estado da Bahia trabalha com uma área que é praticamente do tamanho de um país. A Bahia é do tamanho da França. Nós estamos lidando com a defesa de interesses de 15 milhões de baianos, atuando na consultoria, atuando no STF, atuando em uma diversidade de temas, os mais complexos, densos e técnicos possíveis, e isso requer uma força orçamentária compatível com esse desafio. Por isso, temos defendido uma participação orçamentária ainda maior da Procuradoria do Estado. Nesse contexto, dê uma ideia de como que a Procuradoria do Estado
consegue se estender Bahia afora, que é um estado enorme, com muitas diversidades, não é? Peculiaridades em cada região? É uma excelente pergunta. Nós estamos presentes na consultoria e na representação processual em todo o estado da Bahia. Nós temos uma unidade interna que é chamada PROIN, a Procuradoria do Interior, que ela está presente em sedes regionais em toda a Bahia, abarcando, portanto, todo o território baiano. E nós estivemos presentes, por exemplo, não só na consultoria que viabilizou juridicamente as contratações, as movimentações relativas ao Porto Sul, é um exemplo que todos os baianos conhecemos, mas atuamos também na defesa judicial de todas essas obras. Sempre que algum licitante entende que houve algum direito desrespeitado, nós participamos do processo, patrocinamos o interesse do povo baiano, do estado da Bahia e defendemos, seja nas questões do próprio Porto Sul, como em todas as outras do interior. Nós estamos sempre prontos e atentos a defender em qualquer espaço do território baiano. Mas está no radar de vocês uma expansão desse serviço Bahia afora? A Procuradoria sempre precisará pensar em expansão, Jefferson. O que tem de concreto nesse sentido? Sempre precisa pensar em expansão, porque nós somos desafiados todos os dias por uma advocacia privada cada vez mais capacitada, cada vez mais adequada à tecnologia. E isso reclama uma presença da Procuradoria, presença física, mas, acima de tudo, uma presença processual em todos os espaços do interior. Nós temos questões importantes de direito imobiliário, isto é, imóveis do estado da Bahia a serem protegidos em todas as cidades do interior baiano, e esse é um exemplo concreto, que leva a uma necessidade de reorganização, de reestruturação e de fortalecimento da nossa atuação na capital e também no interior. Técio, durante a sua posse foi concedido o prêmio Alice Borges, que é um prêmio que já existe na sua posse. Novos premiados foram homenageados e é uma premiação que celebra a produção acadêmica da categoria. Qual é a importância desse estímulo na pesquisa da advocacia pública? A Procuradoria do Estado e seus procuradores sempre foram um grande celeiro de pensadores aqui no estado da Bahia. E esse prêmio, o Prêmio Alice Gonzalez, ele chega para dialogar justamente com essa necessidade de reconhecimento daquelas teses, daquelas produções intelectuais dos colegas que, para além de impactar na vida dos baianos, significando a melhor defesa do interesse jurídico do povo, mas que também são inovações jurídicas interessantíssimas. Nós tivemos agora há pouco, Jefferson, uma tese de um colega baiano protocolada numa determinada discussão de tributação com a União, que significará retroativamente a recuperação de 1,2 bilhão de reais para o estado da Bahia, para o povo. Valores que vão ser alocados em políticas públicas as mais diversas, saúde, educação, segurança, e que veio de uma produção intelectual de um colega procurador do estado. Daí a importância de prêmios como esse, que devem continuar. Como é que a APEB contribui para a ampliação da capacitação técnica dos seus procuradores? São cursos preparatórios, por exemplo, para concursos públicos também? Nós temos uma ideia muito importante, Jefferson, que é a de fazer um curso preparatório em breve. Parece até que você já sabia um pouco disso. De fazer concursos preparatórios, porque nós temos um conjunto de colegas com enorme capacidade técnica em direito administrativo, direito civil, direito constitucional, e nós sentimos falta de avançar nesse espaço também. Queremos em breve suprir essa lacuna. Levar cursos preparatórios para não só aproximar os procuradores da população, mas para também fomentar a produção técnica. Temos fomentado também com esses prêmios, Prêmio Alice Gonzalez e outras formas de incentivo à produção acadêmica. Existe uma aproximação, inclusive, da APEB com entidades como a Associação Comercial, a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia. Isso sugere uma nova fase da APEB, mas essa resposta a gente vai segurar. Estamos conversando aqui com o presidente da APEB, o advogado Técio Ralph de Carvalho Moura, e a gente volta já já, é um instante só. Já estamos de volta, nosso convidado, presidente da APEB, Associação dos Procuradores do Estado da Bahia, o advogado Técio Ralph de Carvalho Moura. É uma nova fase, a gente pode dizer? Para você deve ser mesmo porque está, de certa forma, recém-empossado, tudo bem, já tem praticamente um semestre à frente da APEB, mas com essa aproximação com entidades como a Associação Comercial da Bahia, a Universidade Corporativa do TJ Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, como que essa aproximação
digamos, beneficia o dia a dia do procurador? Nós consideramos, Jefferson, um degrau muito importante que subimos, recebendo as contribuições das gestões que nos antecederam na PEB, doutora Cíntia, doutora Cristiane, e acumulando todo esse rol de experiências para fortalecer parcerias como essas. A Unicorp é uma grande parceira, uma grande produção intelectual que existe lá no âmbito da Unicorp. Podemos visitar o desembargador Jataí agora há pouco e vamos caminhar para uma parceria ainda mais fortalecida com relação a isso. A Associação Comercial é uma outra parceira que tem um funcionamento de câmara de conciliação no âmbito da Associação Comercial, que é muito importante. Nós temos também uma Câmara no âmbito da PEB e queremos que essa Câmara seja impulsionada para dar soluções consensuais a questões que aconteçam no direito privado e que aconteçam fora de todas essas atribuições. E, na verdade, a aproximação da PEB cumpre uma função social da nossa associação, do nosso conjunto de procuradores, não só de assimilar esse trabalho, de levar o trabalho dos procuradores além, mas de trazer interessados nessas atuações para próximo de nós também. A valorização profissional passa também por uma visibilidade, digamos, público-social. Existe a campanha Procuradores Trabalhando pela Bahia. Como que essa campanha, lançada em abril de 2025, se insere nesse esforço? Exatamente. Jefferson, eu trouxe até um informativo aqui para mostrar em primeira mão que estamos lançando, que faz parte dessa campanha, Procuradores Trabalhando pela Bahia. Aqui, num primeiro momento, nós temos a explicação do que é isso, que é um pouco da nossa conversa de hoje, Sim. que é de aproximar a população do trabalho que os procuradores fazem e que está em cada recurso arrecadado, que está nas políticas públicas que fornecem hospitais, remédios, que levam educação, segurança a toda a Bahia. Temos uma história em quadrinhos também, que faz parte dessa campanha Procuradores Trabalhando pela Bahia, em que duas figuras históricas da nossa Procuradoria, Dr. Evandro Costa e Dr. Alba Freire, que já nos deixaram, mas que seguem em nossos corações, aparecem em histórias leves, em uma linguagem fácil, explicando o que é o trabalho dos procuradores. E, para além disso, estamos sempre destacando algumas atuações impactantes dos procuradores do Estado da Bahia em diversos campos, na consultoria, quando viabilizam, por exemplo, teve uma atuação muito importante da doutora Bárbara Camardelli agora, que vai viabilizar o respeito a direitos das comunidades tradicionais circundantes à área da ponte Salvador-Itaparica. É uma atuação em que a Procuradoria do Estado é protagonista no respeito aos direitos daquelas comunidades tradicionais. Citamos aqui também um exemplo muito importante, que é uma atuação judicial no âmbito do Fundef, em que a atuação de um procurador, o Dr. Silvio Avelino, que nos deixou há pouco, gerou a arrecadação, gerou o resultado econômico de 9 bilhões de reais. Valores que já vieram para o Estado aplicar em políticas educacionais e que vão impulsionar para melhor a vida dos baianos todos os dias. São esses os principais insights aqui da nossa campanha Procuradores Trabalhando pela Bahia. E para mais informações, basta acessar o nosso Instagram, para conhecer mais dessa campanha e de outros fatos da nossa atuação profissional. Maravilha, parabéns aí pela campanha. Técio, a obrigatoriedade de inscrição na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para advogados públicos está em discussão no STF, Supremo Tribunal Federal. Qual é o posicionamento da APEB sobre esse tema? Nesse caso, Jefferson, nós temos o posicionamento da APEB, que é igual ao de todas as associações de procuradores do Estado da Bahia, e recentemente nós assinamos em conjunto todas as associações de procuradores estaduais, mais todos os procuradores gerais dos estados, através de seu órgão próprio, que é o COMPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, uma nota conjunta, vocalizando para o presidente da OAB e sendo levado também ao Supremo Tribunal Federal a seguinte ideia: os procuradores do Estado são, antes e acima de tudo, advogados do povo da Bahia que atuam na consultoria e atuam na representação. E é nessa condição que nós precisamos continuar a ser encarados. Daí a nossa decisão, não só da APEB, mas uníssona em todos os estados, de defender a vinculação dos procuradores à OAB, que é uma vinculação que tem sido produtiva e fértil para todos. Ou seja, a OAB se aproxima de nós nos aproximamos da OAB e geramos um ciclo protetivo. E, de fato, é uma obrigatoriedade hoje? Hoje há uma obrigatoriedade dada a condição de advogados, porque esta obrigatoriedade existe para todos os advogados. Técio, em 2025, agora, a APEB participou também do 12º Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais. Como que ações como essa fortalecem a advocacia pública
frente aos desafios nacionais? O Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais é um momento muito importante de debate daquilo que há de mais novo e moderno no direito tributário e na atuação fiscal do Estado como um todo, seja no campo administrativo, seja no campo judicial. É um encontro que é fundado e patrocinado pela nossa ANAP, Associação Nacional dos Procuradores, e que nele são discutidas as melhores práticas de cada Estado em temas que dizem respeito à arrecadação, a conflitos federativos que envolvem necessariamente a maior ou menor redimensionamento tributário, e todas essas questões são discutidas à luz da tecnologia da informação, com aquilo que se pratica em cada procuradoria e que vai para aquele fórum de debate como inspiração e experiência para os demais estados, e todos esses elementos eles enriquecem a nossa visão sobre o trabalho das procuradorias fiscais. Sobre o trabalho das procuradorias fiscais, Jefferson, se você me permite uma pequeníssima nota de rodapé, é até um parabéns para esses colegas, porque no ano passado houve um programa de recuperação fiscal aqui no estado da Bahia, em que os procuradores do estado atuaram incansavelmente, e esse programa significou a entrada nos cofres baianos de 500 milhões de reais e a extinção de 33 mil processos judiciais, que encontraram uma solução consensual no âmbito daquele programa, em que os procuradores atuaram, eu repito, incansavelmente, e que deixaram de abarrotar o Poder Judiciário a partir dessa atuação consensual dos procuradores. Medidas como estas são sempre levadas ao Encontro Nacional de Procuradores Fiscais como inspiração, como experiência, como boas práticas para serem discutidas. Técio, a gente vive hoje a era da inteligência artificial, transformação digital para todos os lados. Como que a APEB prepara os procuradores para as inovações tanto tecnológicas quanto jurídicas? A APEB é uma grande caixa de ressonância daquilo que se debate no âmbito coletivo, daquilo que acontece no mundo exterior, por assim dizer, que nós devemos e podemos trazer para os nossos procuradores. Hoje, o grande debate do direito, um dos grandes debates do direito, é o papel da inteligência artificial na produção jurídica. Qual é esse papel? Qual é o papel do procurador nesse mesmo contexto? E nós temos defendido uma utilização razoável, uma utilização proporcional, que gere melhorias, que possa mecanizar atos que podem e devem ser mecanizados e que, ao mesmo tempo, assegurem e fortaleçam a prática do procurador na atividade finalística, seja na atuação processual, mais uma vez, seja na atuação da consultoria, a fim de que ele possa ser apoiado e impulsionado por essas práticas tecnológicas. Eu sei que você já comentou sobre a importância da autonomia financeira, no caso da APEB, mas diante dessa pressão orçamentária, como conciliar exigências da carreira com a modernização da instituição? Nós temos pedido e buscado, defendido incansavelmente uma maior participação orçamentária da própria Procuradoria do Estado, do Fundo de Modernização da Procuradoria, no orçamento geral do Estado. Isto porque, Jefferson, nós somos, acima de tudo, um grande escritório. Enquanto grande escritório, nós precisamos estar cada dia mais preparados para dar conta dos desafios que são colocados à nossa mesa, seja na tecnologia da informação, em todos esses campos. E quando nós estudamos o histórico da Procuradoria, do ponto de vista orçamentário, nós percebemos esse fortalecimento recente, esse movimento de valorização e recuperação, mas precisamos avançar ainda mais, subir mais degraus a fim de que a Procuradoria possa ter, então, um orçamento compatível com os desafios que enfrenta. Você enumera aí uma série de desafios, muitos deles difíceis de serem conquistados por conta, muitas vezes, da falta de orçamento, enfim. Qual é o legado que você espera deixar depois da sua passagem pela APEB, Técio? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque o nosso grande trabalho é o de difundir aquilo que os procuradores e procuradoras fazem todos os dias de forma silenciosa, de forma discreta em seus gabinetes. E nós sentimos que isso é algo que a população precisa saber, que o mundo político precisa saber, que nós estruturamos as políticas públicas, que nós estamos presentes na defesa processual do Estado, que nós estamos atuando em cada interesse do povo baiano. Então, a comunicação, a difusão, a ocupação, o reconhecimento desse protagonismo que os procuradores exercem todos os dias me parece ser uma das maiores bandeiras, porque em se percebendo esse trabalho que as colegas procuradoras fazem e procuradores, nós teremos o desenlace de todas essas questões, dado o reconhecimento do fundamental papel que esse conjunto de colegas exerce todos os dias. O que você acha que a população ainda não sabe sobre a figura do procurador?
do procurador de Estado ou procurador do Estado. Ou seja, que aspectos dessa profissão, dessa carreira, você acha que merecem ser mais destacados para o público em geral? Nós temos muita dificuldade com a compreensão do nosso trabalho, às vezes até a nomenclatura. Tem procurador no Ministério Público, tem procurador às vezes em outros órgãos, mas nós somos procuradores do Estado, nós somos advogados do povo baiano. Então nós estamos presentes na elaboração, na concepção jurídica de cada política pública e, por exemplo, quando um serviço de transporte ele chega à população, existia uma atuação consultiva do procurador do Estado que viabilizou juridicamente aquela concessão, aquela permissão. Nós temos uma atuação processual na defesa desses casos, quando há qualquer controvérsia jurídica, e nós sentimos essa necessidade de melhor comunicar, de nos aproximarmos da população, para que a população saiba que em cada serviço prestado pelo Estado, na saúde, na educação, na segurança, no transporte, há a presença silenciosa, atenta, mas comprometida e íntegra de procuradores e procuradoras do Estado. Quais são os canais de comunicação da Procuradoria com a população? Hoje nós temos uma presença em redes sociais que vem sempre avançando. A nossa assessoria de comunicação lá da Procuradoria busca sempre fazer esse espaço melhor. A APEB, a nossa associação, se soma a esses esforços, não só em dar canais de imprensa, mas buscando ocupar espaços no Poder Executivo e Poder Legislativo para levar esses protagonistas da política pública a informação daquilo que nós fazemos juridicamente todos os dias e buscamos, portanto, fechar um ciclo, estando em todos os espaços, comunicando de uma forma leve, de uma forma objetiva, mas de uma forma determinada a importância do trabalho dos procuradores. A advocacia pública passa a ideia exatamente de um trabalho em benefício do público em geral, da população em geral. Como que o cidadão comum busca os serviços de um procurador do Estado? Nós temos diversos canais de atendimento, não só hoje pelo WhatsApp, que está na própria internet, no site da Procuradoria, redes interativas no âmbito do nosso site da internet e que levam o cidadão ao serviço da Procuradoria. Nós temos, por exemplo, situações em que há programas de renegociação de débitos fiscais em que são criados, além de tudo e adicionalmente, canais específicos de comunicação que levam o cidadão a um canal de atendimento na Procuradoria a buscar uma solução para seu caso concreto. Não só dessa forma, mas presença em redes sociais, essa presença que você nos dá a oportunidade e prazer de fazer aqui hoje e as outras formas mais de comunicação na imprensa como um todo. Você hoje tem uma missão muito importante, tem aí um triênio pela frente, ainda à frente da APEB. Está dando para advogar também, Técio? Não, o trabalho da APEB tem sido tão intenso, tão puxado e tão exigente, ao mesmo tempo nós não temos afastamento, continuo atuando como procurador, que na verdade não sobra tempo para mais nada, dado esse imenso volume de atribuições que a APEB tem implicado, e quanto mais a APEB ocupa esses espaços e fala daquilo que os procuradores fazem, mais surge interesse e mais trabalhos surgem até por conta disso, mais convites, mais colocações da APEB em espaços de comunicação. Então, por enquanto, o foco é a APEB, a advocacia que o espere. Exatamente, a APEB e meu trabalho como procurador. Com muita honra. Muito obrigado. Técio Ralph de Carvalho Moura, que é presidente da APEB. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sucesso para suas empreitadas aí. Conte sempre com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, pela oportunidade, agradeço ao público de casa e é um grande prazer, uma grande honra estar aqui na TV Alba e falar um pouco sobre esse trabalho, desses protagonistas que são os procuradores do Estado da Bahia. Meu muito obrigado. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Até lá.